Band Saúde, oferecimento. Automedicação pode ser perigosa. Consulte um farmacêutico. Uma campanha do CRF Bahia. Natal Vitalmed. 50% de desconto para novos associados e 12 meses de Vitalmed online grátis. Aproveite. E Santari, saúde e bem-estar. Muito bom dia, minha gente! Está no ar mais um Band Saúde na telinha da Band para você. E aqui a gente fala de tudo que mais importa na nossa vida, que é a saúde, mas de uma forma descomplicada, leve e bastante interativa. Aproveitando, segue lá no nosso YouTube, Band Bahia Oficial, para acompanhar esse programa que está passando ao vivo lá no YouTube, ou também os outros que já passaram e que vocês também perderam, vamos combinar, né? E o nosso primeiro papo de hoje é sobre prótese de silicone das mamas. Pois é, sonho para muitos homens, muitas mulheres, claro, e foi muito bacana descobrir tudo que envolve essa pequena, grande prótese, né? Tem muita gente com dúvida, inclusive eu tinha várias dúvidas sobre os materiais que são feitos, sobre tudo que envolve aí esse mundo das próteses e do silicone. Vamos nessa? E hoje estamos aqui no consultório de Dr. Rafael Alves e a gente vai falar de um tema muito bacana, eu já estou me sentindo realizada aqui, que é sobre prótese mamária. Mas essa aqui é uma prótese real, viu, minha gente? Eu já estou aqui tocando, mexendo e ela não rasga. Então essa é uma das curiosidades que a gente vai falar e vamos desmistificar também sobre como é feita uma prótese, quais são os riscos e de que forma, né, a gente pode escolher o formato, a textura. Ele vai contar um pouquinho pra gente. Tá preparado, doutor? Vamos lá, curiosidade frequente, então vale a pena esclarecer um pouquinho. Eu tô vendo ali que tem vários tipos de formatos, né, de próteses, mas a mais comum é essa redonda. Isso é de forma geral ou como é que funciona? Eu digo que pelo menos no Brasil a mais frequente é a redonda. Porque a redonda é uma das que mais dá colo e a mulher brasileira, ela geralmente quando coloca prótese de silicone, ela quer colo. Então, por isso que a gente utiliza mais essa aqui. Me conta uma coisa, o que é que tem dentro dessa prótese? Porque ela é bem emoliente, bem molinha, né? É um gel específico e a parte de fora, assim? Ela vem ao longo dos anos modificando. Então, hoje a gente usa uma prótese que a gente chama de prótese de 6ª geração. Ela é de silicone, mas ao redor ela tem uma camada de elastômero, que na verdade são várias camadas que formam uma espessura maior do que era antes. Então a prótese ela ainda é macia, mas hoje ela é mais firme, mais coesa do que já foi no passado. Antigamente, muitas pessoas tinham receio de que esse gel, né, que forma aqui essa prótese pudesse vazar para o corpo e isso prejudicar a saúde da mulher e também do homem. E eu queria dizer, há esse risco realmente? As próteses, elas são mais resistentes agora do que já foram. Mas claro que algum risco de ruptura existe e de extravasamento também. Mas o gel ele é mais coeso, então tem gente que acha que se romper a prótese vai vazar imediatamente um líquido e não vai. A gente pode mostrar isso aqui na prática. E a prótese ela tem uma resistência, então a gente puxa, faz assim, força com ela e não necessariamente ela vai rasgar, mesmo a gente fazendo um peso, uma carga tão forte como essa aqui. Algumas pessoas dizem que essa luta incessante do corpo seria transformada na doença do silicone, que são alguns efeitos colaterais que o corpo começa a apresentar, como dor de cabeça, enjoo, enfim. Eu queria que você me falasse um pouquinho disso. Isso realmente existe e acontece com todo mundo que coloca prótese mamária? Não, de forma alguma. Existem dois nomes diferentes. Um é a doença do silicone, que é um extravasamento que pode ocorrer, mesmo o gel sendo coeso. Num raro número de pacientes, esse gel pode ter algum extravasamento e migrar por algum local. Isso é a doença do silicone. Existe a síndrome ásia, que é uma síndrome desenvolvida por adjuvantes. Isso pode acontecer com medicamentos, vacinas, outras próteses e também com a prótese de mama. É como se fosse uma reação do nosso organismo, então autoimune, a um corpo estranho. E isso pode desenvolver sintomas inespecíficos. Dor de cabeça, queda de cabelo,
Claro que não vai ser a primeira suspeita a prótese, muitas coisas podem causar isso, né? Estresse e várias outras doenças, então deve-se investigar. E caso ache que a causa mais provável é a prótese, pode ser feito o explante, que é a retirada da prótese. Então isso existe, isso vem sendo cada vez mais estudado, mas a gente sabe que de forma alguma é algo frequente. Agora, eu queria que você explicasse para o pessoal de casa os tipos de próteses que tem aqui. A gente tem as redondinhas, mas vai muito além, né? Tem aquelas pessoas que querem e preferem aquele modo mais natural. Eu queria que você contasse para o pessoal de casa e mostrasse ali nos nossos pães de queijo, podemos dizer. Olha, aqui a gente tem alguns tipos. Os que a gente mais utiliza, prótese redonda, que esse diâmetro é igual a esse diâmetro, e ela tem essa forma mais regular, como eu disse, aqui dá mais colo, então a gente usa muito no Brasil. E aqui a gente tem as próteses que a gente fala mais anatômicas ou em forma de gota, em que ela é um pouquinho mais chapada aqui e o volume fica mais no polo inferior da mama. A gente faz hoje a cirurgia, por exemplo, até quantos dias ou depois de quantos dias a gente pode trabalhar, por exemplo? A gente hoje trabalha com um protocolo que a gente chama protocolo de recuperação rápida. Isso é uma evolução técnica em que a gente utiliza alguns pontos específicos durante a cirurgia, durante a anestesia, para que a recuperação ela seja melhor, e também um trabalho em conjunto com a fisioterapia. Então, aquele negócio de fazer a cirurgia, andar com os bracinhos colados no corpo, como a gente viu muito antigamente, hoje, pelo menos minha equipe, a gente não pratica mais assim, alguns colegas também não. Vai depender, óbvio, de com quem realiza a cirurgia. Mas nesse protocolo, a gente inicia exercícios terapêuticos muito precoces. Então, no mesmo dia, o paciente já faz exercícios levantando o braço. E a partir de 7 dias, para a maioria das funções, já é possível voltar ao trabalho ou até antes. Bruno, agora para finalizar, nós vamos fazer o teste para ver como é agora o gel por dentro que você perguntou. Curiosa. E o próximo assunto é o cuidado em casa. Junta aí a humanização, a rapidez, a segurança, inclusive contra infecções. Vamos conhecer? E dessa vez a gente não vai falar das ambulâncias azulzinhas da Vitalmed. A gente vai falar de um serviço maravilhoso também, que é o Vital Care, o serviço de atendimento domiciliar, que vai até a casa do paciente. E vocês vão acompanhar junto com a gente como é que funciona toda essa operação e, claro, a importância do atendimento humanizado e individualizado para o sucesso do tratamento. Vamos nessa? Nosso serviço, a gente vai cuidar do doente no domicílio. Então, o paciente chega do hospital a pedido do médico que está acompanhando ele lá. Então, o médico faz um relatório, encaminha para o convênio e o convênio é que nos solicita. Alguns convênios têm plataforma e outros convênios encaminham por e-mail. No momento que esse paciente chega, ele vai ser cadastrado no nosso sistema. A partir daí ele passa para o serviço social, fazer uma abordagem social pelo telefone e algumas vezes, se houver a necessidade, ele faz em domicílio também. Aí a gente monta um relatório social, a partir daí vai para a enfermagem faz uma avaliação técnica, clínica e junto com o médico ele monta uma proposta orçamentária, né? Qual é o programa, o que é que eu vou cuidar deste paciente em domicílio. Faz uma proposta orçamentária e encaminha para o convênio. Isso eu tenho 24 horas para avaliar esse paciente. Em seguida, eu tenho mais 24 horas, assim que é autorizado pelo convênio, para cuidar do paciente em casa. A gente vai preparar tudo, mobiliário, equipamentos. A gente cuida desde um curativo até um paciente que vai para ventilação mecânica, que o pulmão dele está respirando fora do corpo, né? Pronto, a gente programou todo esse paciente, a gente tem uma ambulância própria, que essa ambulância vai até o hospital, pega o paciente e leva ele para casa. Na casa dele já está todos os equipamentos instalados, técnico de enfermagem, tudo que ele precisar.
Nós temos um CAF, né, que é a nossa central, que encaminha todo o MatMed para lá, os insumos que ele precisa, e temos alguns parceiros de mobiliário, de oxigênio, que também coloca isso no domicílio. A partir daí, ele já é assistido, ele já vai passar para a equipe assistencial para cuidar desse paciente em casa. Cuidar do paciente em casa é um trabalho bem difícil, porque na verdade a gente tem aí um ambiente que é o da família, temos o paciente, temos todos os familiares e as pessoas que prestam assistência efetivamente. Então isso demanda uma logística, um treinamento de comportamento, de como as pessoas devem agir na casa, né? Fora a parte de ser um serviço que depende de uma logística muito intensa, porque a gente tem que levar material, medicamento, pessoas para prestar o atendimento e o atendimento também das intercorrências que esse paciente pode apresentar. Então, nós temos aqui uma estrutura, a VitalMed consegue favorecer isso no sentido de dar uma segurança ao paciente por ter o suporte de atendimento de urgência e emergência 24 horas, é um diferencial importante que a gente tem. E o nosso sistema de monitoramento, onde a gente tem todos os pacientes que têm intercorrência durante o plantão, a gente verifica qual é a intercorrência e a gente dá um encaminhamento necessário em relação ao atendimento do sinal ou sintoma que o paciente está apresentando, e a depender da necessidade a gente já programa uma visita médica na sequência. Então, quando ele é atendido pelo APH, que é o atendimento pré-hospitalar da urgência e emergência com as ambulâncias, a gente tem isso no nosso painel, então no momento seguinte a intercorrência a gente já consegue intervir. Eu vejo esse benefício como é melhor para o paciente, ele se alimenta melhor, a flora não é igual a um hospital, o confinamento, né? Ele está ali entre quatro paredes, mesmo que tenha visitas e tal, mas uma coisa é você estar sendo cuidado na sua casa, no seu ambiente familiar, com tudo seu, né? Mesmo aqueles idosos que às vezes nem está reconhecendo, mas quando ele percebe que ele está na casa dele, é bem diferente. Então ele se alimenta melhor, as medicações fazem efeitos melhores, entendeu? Nós temos uma equipe, né, de psicólogo que atende no hospital, do hospital que vai atender em domicílio, mas também nós temos a equipe do serviço social que faz esse acolhimento, né? A gente acompanha, faz visita domiciliar. O serviço social, eu tenho 2 assistentes sociais, um de manhã, outro de tarde, tenho 2 estagiários, onde eles se deslocam até o domicílio para fazer o acolhimento, para coletar quais são as demandas, o que eles estão precisando, fazer essa troca humanizada em domicílio. Às vezes a gente escuta que meu filho não veio visitar, ou eu quero ir à praia, eu quero ir ao cinema, aí a gente pede autorização à doutora Aida, a médica, ele pode ir. Sempre a gente proporciona, avisa ao convênio que ele vai sair, que ele vai para um cinema ainda não, mas assim, foi para formatura, foi para casamento do filho, foi à praia, e a gente proporciona isso ao paciente. A depender da modulação que é feita para esse paciente no momento que ele é captado para entrar no serviço, ele pode ter ou não a presença do técnico de enfermagem na casa. Isso é o que diferencia a assistência domiciliar da internação domiciliar. Então, 70% dos nossos pacientes estão na modulação de assistência, ou seja, sem o técnico de enfermagem na casa, e 30% desses pacientes estão em internação domiciliar. É a diferença que a gente tem básica. Os pacientes de internação são pacientes que eles têm uma rotina de visitas dos profissionais, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, a depender do que foi proposto para atender esse paciente, que visitam regularmente. Se for internação, geralmente semanalmente. Se for assistência, depende do que foi proposto e autorizado pelo convênio. Então pode ser visita médica mensal, visita bimestral, aí vai depender da composição que é feita para esse paciente. Com a família por perto, no ambiente dele, no aconchego do lar, tendo uma liberalidade em relação a visitas, né, a horários, essas coisas, isso
certamente influencia positivamente no cuidado do paciente. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Você que tá aí, chegou agora, já perdeu muita coisa, mas vai lá no nosso YouTube, Band Bahia Oficial, e você que já segue acompanhando a gente, já a gente volta. Band Saúde, oferecimento: automedicação pode ser perigosa. Consulte um farmacêutico. Uma campanha do CRF Bahia. Natal Vitalmed, 50% de desconto para novos associados e 12 meses de Vitalmed online grátis. Aproveite! E Santari, saúde e bem-estar. Estamos de volta em mais uma manhã de sábado ao seu lado, na sua companhia e tendo o prazer da sua audiência. Segue lá o nosso Instagram, Band Bahia, e o nosso YouTube, Band Bahia Oficial. E agora a gente vai falar sobre a acupuntura, que é uma técnica milenar que de fato toca ali nas nossas tensões e reequilibra o nosso corpo. Eu fui conferir de perto e fui mostrar para vocês. Vocês já estão cansados de saber que a Santari tem tudo para seu bem-estar e também para a saúde. E quando vocês me veem já toda parlamentada de Santari é porque vem coisa boa. E dessa vez a gente veio desmistificar uma técnica milenar, que é a acupuntura. E de fato acho que mexe no nosso corpo todo e através de pequenas agulhinhas. Né, doutora Paula? Conta um pouquinho pro pessoal do que se trata isso. E é para todo mundo? É isso mesmo, Bruna. A acupuntura é uma técnica milenar e ela trata vários sintomas com o agulhamento. E é para todo mundo. Eu vou te contar aqui alguns casos. É para adulto, é para idosos e também para os pequenos. Aqui nós temos a especialidade de pediatria na acupuntura também. Como é que funciona na prática? As agulhinhas tocam em algumas partes específicas e como é que isso influencia tanto o corpo, óbvio, mas a mente? Isso. Então, existem os acupontos, né? Então, a medicina chinesa, a acupuntura, ela trabalha nessa noção de que existem meridianos no nosso corpo, que são meridianos energéticos, e em cada ponto desses meridianos é possível acessar essa energia através das agulhas. E as agulhas são bem fininhas, Bruna. Para você ter uma noção, aquelas agulhas que tiram sangue, que a gente conhece de seringa comum, precisam de mais ou menos 8 agulhinhas de acupuntura para dar aquela dimensão daquela agulha. Então é bem fininho mesmo. E as agulhas, então, elas são introduzidas nesses pontos e hoje a gente já sabe, através de vários estudos científicos, de que isso libera várias substâncias no organismo, no cérebro, neurotransmissores, que trazem todos esses efeitos da acupuntura. Relaxamento, bem-estar, analgesia, né, em vários casos de dor. Então, é por aí. Agora, muita gente já fica receosa quando fala de agulha. Então, se é tão pequena, é praticamente um indolor, né, doutora? E sem falar também de as pessoas faziam alguns estigmas. Como é que a gente pode quebrar isso? De trazer isso mais para a saúde, para o bem-estar? O pessoal entender que, de fato, é um procedimento que, apesar de vir de outro lugar, que é a medicina chinesa, ela pode ser adequada na nossa realidade. Isso. Então, a agulha é bem fininha, ela não traz dor. Na verdade, ela pode trazer um incômodo, uma sensação de que está acontecendo uma circulação energética naquele ponto, mas ela não traz dor, tá? É bem fininha e você vai experimentar daqui a pouco que realmente não tem dor e traz um alívio. Por quê? No momento que a agulha, né, ela é introduzida nesse acuponto, ela começa já a liberação desses neurotransmissores, endorfina, serotonina, que traz um relaxamento, né? Então, a princípio, pensa-se que é dor, mas não é. No final, é um relaxamento bem agradável quando termina a sessão. Bruna, então a gente já terminou a primeira parte da nossa consulta, que é a anamnese. Então conversamos sobre principais queixas, como é o seu organismo, como é o funcionamento do intestino, gestão de água, alimentação, exercícios, né? Então a partir dessas informações, somadas a essa que a gente vai fazer agora, físicas, a gente vai fechar um diagnóstico oriental, tá bom? Então aqui funciona assim, eu vou tomar o seu pulso, tá? Então eu vou sentir aqui
em cada posição de cada dedo aqui me indica um órgão, tá? Pulmão, coração, rim. Então eu vou observar, vou sentir e isso nos 2 pulsos. Ótimo. E agora, somado a isso, vou pedir que você exponha a sua língua. Por quê? Porque a língua é um microsistema do corpo, tá? Então eu vou conseguir identificar para fechar o seu diagnóstico. Bruna, então agora a gente vai começar o agulhamento propriamente da acupuntura. Então, primeiramente, tá? Nós vamos pegar aqui um ponto, que é um ponto do intestino grosso, que né, com base na sua anamnese, esse vai ser um excelente ponto para você. Então, não tem dor, talvez você sinta um peso na mão, um formigamento, tá? Tá tudo bem? Tudo ótimo. Isso, vamos continuar. Agora vai ser um ponto aqui no pé, é um ponto do fígado, tá? Que aliado com aquele ponto que nós pegamos na mão, vai fazer uma circulação da energia, tá bom? Vamos lá. Então a gente encontra aqui o ponto. A acupuntura, então, ela funciona considerando o conhecimento dos meridianos, né? Então, meridianos seriam como que avenidas energéticas no nosso corpo. Então, a cada meridiano trabalhado, a gente está fazendo a circulação de energia com a intenção de harmonizar essa energia no seu corpo. E aí você vai percebendo aos poucos esse relaxamento. Então, a agulha é colocada na intenção de harmonizar toda essa energia, tá? Porque a doença ou a dor, ela acontece quando essa energia não está circulando bem. Se tem energia circulando, né, fazendo com que o sangue circule bem no corpo, isso significa saúde. Um local onde a energia está estagnada, está parada, isso traz dor, traz doença. Tá? Por exemplo, você teve uma torção no tornozelo, né? Naquele momento da torção, houve uma diminuição da circulação do sangue, o sangue que a gente vê, né? Junto com a energia, e aí essa estagnação de circulação traz inchaço, traz dor, e com a acupuntura a gente consegue nesse local, por exemplo, até mesmo de uma torção, e auxiliar essa volta, né, da energia, e isso melhora a dor, em vários casos de dor aguda também, né? Além de dores crônicas. Terminamos então o agulhamento sistêmico e agora, para complementar, vamos fazer agora moxa, tá? Moxa então é uma fonte de calor, é isso daqui. Aqui tem uma erva chamada artemisia, então essa fonte de calor ela vai ser usada em alguns dos pontos, tá bom? Para auxiliar nessa harmonização energética do seu corpo. Nós vamos utilizar 2 pontos para tonificar. Esse é um ponto chamado R1, é um ponto do rim. E vamos usar moxa também no ponto do estômago, conhecido como E36. Ainda durante esse tratamento sistêmico, nós fazemos também a auriculoterapia. A auriculoterapia, ela consiste em colocar sementes, pode ser cristal radiônico ou até mesmo agulhas em determinados pontos da orelha. A orelha, ela é considerada como um microsistema do organismo. Então, pela orelha, a gente também consegue observar como está o organismo como um todo. Nós temos, por exemplo, pontos de rim, de baço, de fígado. Então, a depender de cada diagnóstico, de cada paciente, nós fazemos um protocolo para utilizar a auriculoterapia. O paciente, ele vai com essas sementinhas para casa e fica com as sementinhas de 5 a 10 dias, tá? Ativando cada um desses pontos na orelha. Agora eu vou colocar em você essa pastilha aqui, que é chamada pastilha de Stipper, tá? Ela é uma pastilha embebida em silício e que ela vai continuar fazendo o efeito da acupuntura, mas durante vários dias. Você vai ficar com ela de 5 a 10 dias, tá? Até o seu próximo retorno
e você me traga o que você sentiu, como você se passou. Esse stipper, ele é muito utilizado também em criança, né? A gente chama de acupuntura sem agulhas, né? Porque ele faz essa estimulação do ponto, mas sem a utilização de agulhas. E a última parte do nosso tratamento, nós vamos fazer aqui então uma ventosa terapia em pontos específicos de acupuntura. Então, uma ventosa terapêutica. Tá? A gente utiliza aqui óleos essenciais. Então, esse óleo vegetal aqui, ele contém óleos essenciais, tá? Que também contribui para o tratamento e para o relaxamento do paciente. Minha gente, eu tô completamente relaxada. Superou todas as minhas expectativas. Eu quero que você de casa faça, porque você não vai se arrepender. Eu achava que era só a acupuntura das agulhinhas ali que a gente sabe, vê ali na internet, né? Mas é muito além disso. E eu quero destacar uma coisa, viu? Porque ela é especialista, tem doutorado, sabe de tudo. A importância de você fazer esses procedimentos, não só esses, mas como todos que tem aqui na Santari, com pessoas de fato qualificadas, especialistas e que sabem do que está fazendo, porque eu tive também uma aula, viu, doutora? Foi um prazer. Foi um prazer também. E essa alegria de cada paciente, a cada sessão, é assim que os pacientes saem da Santari. Chega de um jeito, com uma energia, e saem muito felizes, muito relaxados e prontos para a vida. Né? Então aqui a gente faz essa harmonização, a gente nutre corpo, mente, espírito, a gente conversa sobre a nutrição desses 3 pilares. E aí o paciente está pronto para ir para a vida e ter todos os seus compromissos, né, de uma maneira mais tranquila e mais completa. O Band de Saúde desse sábado chegou ao fim, mas no próximo sábado você tem um encontro marcado comigo, 9 horas da manhã, aqui na tela da Band. Caso não esteja em casa, pode acompanhar pelo YouTube, ao vivo, Band Bahia Oficial, quase que esqueci, e também no nosso Instagram, Band Bahia. Pode mandar sua sugestão, acompanhar ali qualquer reels que a gente coloca, né, dos nossos conteúdos e, claro, acompanhar toda a programação da Band Bahia. Eu vou ficando por aqui, um bom sábado, bom fim de semana, se cuidem e até mais. Band Saúde, oferecimento, automedicação pode ser perigosa. Consulte um farmacêutico. Uma campanha do CRF Bahia. Natal Vitalmed, 50% de desconto para novos associados e 12 meses de Vitalmed online grátis. Aproveite! E Santari, saúde e bem-estar.